Boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome do mentor espiritual deste grupo de estudo e de atividades mediúnicas, professor Eurípides Barçanufo. Boa noite a todos os trabalhadores que encontram-se no plano extrafísico, em pleno anonimato, nos redomando com atenção e carinho, a todos os irmãos que foram trazidos de outras esferas, para juntos refletirmos sobre a nossa caminhada evolutiva. E a nós outros aqui no plano físico, meus irmãos, que também estamos felizes em compartilhar diariamente essas reflexões. O tema de hoje, ele está muito interligado com o que foi apresentado ontem pela companheira Fátima, que ela falou sobre, né, o suicida, né? E hoje, o tema não é diferente daquilo que a humanidade sofre, né? Porque o tema de hoje é pelos espíritos penitentes. Os irmãos que em condições de desatenção, de momentos em reflexão, cometeram atos os quais causam a eles próprios o remorso, o arrependimento, conforme está no prefácio do item 73, ao qual inicia o tema de hoje. Diz que fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem preces. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconheçam suas faltas e as deploram. São apenas infelizes, justamente pela condição do remorso e do arrependimento. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Esses irmãos que desencarnam nessas condições, você vê que aqui o tema configura eles como sofredores e penitentes. Eles nos pedem prece. E já, como diz, já, em alguns momentos, dependendo da condição de cada um, de esclarecimento, já conseguem gozar de relativa felicidade. Mas, irmãos, a gente sabe que dentro da nossa cadeia evolutiva, dentro do nosso perispírito, é como se fosse um HD, em que cada arquivo de uma reencarnação nossa está lá, armazenada lá, em forma latente. Só basta você dar um comando de uma situação que flui em nosso pensamento as reminiscências daqueles acontecimentos. Quando encarnamos, Deus, pela sua misericórdia, nos é tirado essa condição de termos acesso a esse HD espiritual assim falando, para que nós possamos reiniciar um novo programa de ações, justamente para que a gente possa, através dessas ações, revigorarmos os nossos espíritos, buscando a felicidade. Assim, eu gostaria de iniciar o tema de hoje versando sobre a situação do remorso. O remorso é uma condição, irmão, experimentada por todos nós, que sentimos ao cometermos uma ação contrária ao código moral ao qual todos nós estamos inseridos.
Essa sensação é caracterizada, né, por sentimento de culpa, né, de arrependimento, ódio a nós mesmos ao sentirmos que fomos incapazes de suportar aquela prova, e também ao nosso desejo de consertarmos os erros cometidos. Assim, no resumo dessa situação, o remorso pode vir acompanhado de tristeza, angústia, depressão. Existem duas frases que eu achei muito importante para refletir sobre o tema de hoje. Uma dita pelo Marquês de Maricá. Ele diz: o remorso é no moral o que a dor é no físico da nossa individualidade. Advertência de desordens que se devem reparar. Assim, mesmo eu cometendo um ato impensado contra alguém, porque o remorso ele é criado em nosso ser pela ação não só praticada por nós, mas aquilo que causamos a outrem, né? Já o escritor francês, célebre escritor francês, Honoré de Balzac, ele diz que o remorso é uma impotência. Esse remorso voltará a cometer o mesmo pecado. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Ou seja, quando nos arrependemos de um ato ao qual praticamos, solicitamos a misericórdia de Deus para que nos possibilite a nos reerguermos daquelas ações a qual fomos delatores, né? Assim, continuando o nosso estudo, Jesus, ele, no Evangelho de Mateus e de Lucas, ele fala sobre isso, em uma situação. Jesus à mesa com publicanos e pecadores. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram a comer com ele e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E depois, e aprendei o que quer dizer: misericórdia quero e não sacrifício. Porquanto eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores. Assim, nessa frase de Jesus, justamente já nos dá o portal de acesso ao arrependimento, ao reconhecimento do arrependimento, que nós teremos como nos redimir. Em outro momento também, Jesus, ele diz: haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência sobre 99 justos que não necessitam de penitência. A passagem também do Evangelho de Lucas e Mateus, ele fala o seguinte: isso se refere à parábola da ovelha perdida. Ele lhes propôs esta parábola dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai buscar a que se havia perdido, até que a ache, e que, achando-a, ponha-na alegremente sobre seus ombros, e vindo à casa, chama a seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo,
porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência que por 99 justos que não necessitam de penitência. Jesus, mais uma vez, ele nos dá a possibilidade de refletirmos sobre das nossas falhas e buscarmos, através do arrependimento, mesmo trabalhando esse remorso, buscarmos a nossa felicidade. Eu hoje, meus irmãos e irmãs, eu quero refletir sobre uma situação em que a humanidade até hoje trabalha e busca sempre culpar esse ser que traiu Jesus, Judas Iscariotes. Será que Jesus escolheu Judas Iscariotes à toa? Será que esse ser, mesmo passando por todo esse trauma, né? Será que ele não foi um espírito escolhido por Jesus por saber, mesmo adiante das fraquezas dele, mas que ele iria suportar por séculos e séculos a discriminação do ato que cometeu? E você vê que Judas, através do remorso ao qual ele tinha praticado contra aquele a quem tanto amava, né, cometeu aquele suicídio, né? Assim, eu vou conversar com vocês aqui sobre duas situações que Humberto de Campos, que na literatura espírita é identificado como Irmão X, ele relata dois momentos em que ele se encontra-se com Judas Iscariotes, e Judas Iscariotes e ele conversam sobre justamente esse momento ao qual ele passou quando esteve ao lado de Jesus. Na primeira situação, Humberto de Campos pergunta a Judas Iscariotes: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Judas responde: não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E até hoje, meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza: sim, estou recapitulando os fatos como se passaram, e agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda és deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o amparavam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas,
eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se pode atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao mestre divino, continuou Judas com seus prantos. Infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos, ele, Jesus, está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os lugares, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, conclui. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo, não é isso mesmo? Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, falando Humberto de Campos, confundindo nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Humberto de Campos. Como a gente vê aqui, meus irmãos, a reflexão profunda que Judas relata, justamente demonstrando esse remorso, esse arrependimento, essa tristeza, por um ato que ele cometeu contra um ser ao qual ele verificou que nos amava. Amava ele e só ensinava lições de iluminação. No segundo momento em que Humberto de Campos, nas crônicas de Além Túmulo dele próprio, de Humberto de Campos, ele fala o seguinte, num dos trechos, né, porque é muito longo, eu só vou pegar o trecho para a gente sintetizar a lição, o ensinamento, né? Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, vão ver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costumava vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, meditando nos seus atos de antanho. Aquela figura de homem, segundo diz Humberto de Campos, magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntou Humberto de Campos. Respondeu Judas, sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste
enxugando a lágrima das dobras de sua longa túnica. Como Jeremias, das Lamentações, contempla às vezes essa Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade que tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus, perguntou Humberto de Campos. Em parte, respondeu Judas. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilato e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguarda os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciões judeus. Sempre a mesma história. O Senadrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra, a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio, às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos, e presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Perguntou Humberto de Campos, né? Assim, Humberto de Campos vê justamente todo o momento dessa tristeza de Judas. E hoje, né, em pleno século XXI, quem de nós, quando fala sobre algum ato do dia a dia da gente, alguma traição, fulano de tal um Judas, é um traidor, toda essa palavra, esse nome remete a todos nós, né? Essa condição de traidor. Eu fico imaginando, meus irmãos, a energia que esse ser recebe, né? A sintonia espiritual, né? Que chega até esse ser em função do ato que cometeu. Allan Kardec, em um momento muito importante após a desencarnação, na Revista Espírita, ano 10, julho de 1867, aliás, antes dele desencarnar, ele fez uma abordagem sobre uma dissertação espírita, Luta dos Espíritos para voltar ao bem. No texto que ele dissertou, diz o seguinte: obrigado, caro irmão, por vossa compaixão, por aquele que expia pelo sofrimento as faltas cometidas. Obrigado por vossas boas preces, inspiradas por vosso amor aos nossos irmãos. Chamai-me algumas vezes, será um encontro que jamais faltarei. Ficai certos
disse numa comunicação dada na sociedade que, depois de ter sofrido, me seria permitido vir dar minha opinião sobre algumas questões de que vos ocupais. Deus é tão bom que, depois de me haver imposto a expiação pelo sofrimento, teve piedade do meu arrependimento, porque sabe que se eu fali, foi por fraqueza, e que o orgulho é filho da ignorância. É-me permitido instruir-me, e se não posso, como os espíritos bons que deixaram a terra, penetrar os mistérios da criação, posso estudar os rudimentos da ciência universal, a fim de progredir e ajudar os meus irmãos a progredirem também. Dir-vos-ei a relação que existe entre o estado da alma e a natureza dos fluidos que a envolvem em cada meio em que, momentaneamente, ela é colocada. E se, como vos foi dito, a alma pura saneia os fluidos, crede, bem, que o pensamento impuro os vicia. Julgai que esforços deve fazer o espírito que se arrepende para combater a influência desses fluidos de que é envolvido, aumentada ainda pela reunião de todos os maus fluidos que lhe trazem para o sufocar os espíritos perversos. Não creiais que me basta querer melhorar-me para expulsar os espíritos orgulhosos que me rodeavam durante minha estada na terra. Eles estão sempre perto de mim, procurando reter-me em sua atmosfera insalubre. Os espíritos bons venham esclarecer-me, trazer-me a força de que necessito para lutar contra a influência dos espíritos maus, afastando-se depois e me deixando entregue a minhas próprias forças para lutar contra o mal. É então que eu sinta a influência benfazeja de vossas boas preces, porquanto, sem o saber, continuais a obra dos espíritos bons de além-túmulo. Como vedes, caro irmão, tudo se encadeia na imensidade, todos somos solidários uns com os outros, e não há um só pensamento bom que não leve consigo frutos de amor, de melhora e de progresso moral. Sim, tendes razão de dizer de vossos irmãos que sofrem, que basta uma palavra para explicar o Criador, que essa palavra deve ser a estrela que guia cada espírito, seja qual for o grau da escala espírita que pertença, por todos os seus pensamentos, por todos os seus atos, nos mundos inferiores como nos mundos superiores. Que esta palavra, o evangelho de todos os séculos, o alfa e o ômega de toda a ciência, a luz da verdade eterna, é amor. Amor de Deus, amor de seus irmãos, de todos os que oram pelos irmãos que sofrem. Suas provações na terra tornar-se-ão leves, e a recompensa que os espera estará acima de suas expectativas. Como vedes, caro irmão, o Senhor é cheio de misericórdia, visto que, a despeito de meus sofrimentos, permite-me vir falar-vos a linguagem de um espírito bom. Allan Kardec. Assim, diante dessa lição dada aqui, nós nos reportamos a Judas Iscariote, quanto necessitamos devolver atenção para esse ser. Em vez de pensarmos no traidor, porque a história, ela busca sempre relatar fatos, mas na lição da noite nos é permitido ir contra o tempo, dizendo, devemos pensar também em dar oportunidade ao irmão Judas Iscariotes pelo ato que cometeu, mas também, acima de tudo, pela capacidade, humildade de arrependimento ao qual ele demonstra em todos os momentos das lições aos quais ele tem dado nas comunicações espirituais,
o arrependimento do ato que cometeu. Até mesmo antes dele cometer o ato do suicídio, ele já demonstrou para todos a fraqueza do ato do crime que cometeu. Assim, meus irmãos, eu finalizo aqui, dando também a oportunidade para que todos os irmãos abram um debate, né, para que juntos possamos refletir, cada um dentro da sua visão, possa contribuir para enriquecer o estudo da noite. E eu finalizo, quero finalizar com a prece, né? Deus de misericórdia, que aceite os arrependimentos sinceros do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito de Judas Iscariotes, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas no momento em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começastes a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança que te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende, não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te. Daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ter contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que a bênção do Mestre Jesus nos possibilite sempre sermos caridosos uns com os outros. Muito obrigado a todos, meus irmãos.